Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esse direito são a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência e a resistência à opressão. Artigo 3. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade de que dela não se emane expressivamente. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Olha só, gente, eu estou lendo aqui a Declaração do Direito dos Homens, que vem de encontro com o segundo bimestre, onde a gente vai falar um pouco de Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, ela teve um marco importante na história da humanidade, porque a partir, deste episódio, deste acontecimento histórico, muitas coisas mudam, não só na Europa, mas praticamente em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Francesa, ela traz aqui para o Brasil ares, de rompimento com Portugal, por exemplo. A ideia de pensar num Brasil livre, na libertação do Brasil, na independência. A partir desse contexto, desse segundo bimestre, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou colocar um texto aí no Meet para vocês darem uma lida e onde a gente vai estar desenvolvendo algumas atividades para poder trocar ideia. Mas é legal a gente pensar, por exemplo, que esses artigos que eu li para vocês, eles foram feitos ainda no final do século XVIII, por exemplo, onde as pessoas na Europa, em especial na França, estavam cansadas dos mandos e desmandos da monarquia francesa. Então, a partir dali, a população se une e começa então a reivindicar melhores condições de vida. Obviamente que aparecem alguns personagens, nessa revolução. E que também tem muito a ver com o iluminismo. Vocês se lembram que a gente estudou logo no comecinho do ano? Antes da gente estar aqui remotamente? Então, as pessoas revoltadas com a monarquia, elas exigem melhores condições de vida, igualdade e principalmente liberdade. As ideias iluministas, lembra? Ela tenta romper com a igreja e elevar a ciência. E olha só, em tempos que a gente vive hoje, e principalmente no Brasil, a gente se depara com algumas questões do passado. Por exemplo, a gente está vivendo num momento em que se discute se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Que se discute também da veracidade do vírus, do coronavírus, a Covid-19. E isso está na boca do povo, mas também o governo brasileiro atual tem um grande papel fundamental para disseminar essas ideias. Então, será que a gente pensar em estudar a Revolução Francesa e Iluminismo faz com que a gente possa refletir sobre esses aspectos atuais que a gente vive hoje? Na ideia de colocar a igreja como soberana e como verdade absoluta? Então, esse é uma reflexãozinha da nossa introdução da aula de História sobre Revolução Francesa. Beleza? Beijo!